Durante 42 dias, um homem seguiu sua rotina como síndico. Enfrentou com tranquilidade as suspeitas da polícia e não se intimidou, nem mesmo quando esteve perto de ser descoberto. Quem é Kleber Rosa de Oliveira? O Domingo Espetacular traz o desfecho do desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves e revela os detalhes de um conflito entre dois moradores que terminou em morte. Essa é a história do edifício Ametista. Um diário de conflitos entre dois de seus moradores. Eu acredito que ela tenha, ela mesma, se batido, né? Para poder criar sinais lá e tal. Seu pai me bateu, vocês estão todos presos. Até o desfecho, que terminou com a morte da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos. Olha aqui, covarde! O assassino sempre esteve por perto. Agora funcionou. Agora eu vou lá. 42 dias de mistério, até a confissão. Eu achei assim tão frio, tão cruel, e ele jogar minha filha ali. A revelação de um inimigo íntimo, um morador do segundo andar. E que a Daiane está proibida de trabalhar lá no condomínio com hospedagem. Nunca disfarçou o ódio dele por ela. Kleber foi preso, Daiane tá morta. Meu chão sumiu. Kleber Rosa de Oliveira era o síndico. O responsável por cuidar do bem-estar de todos os moradores. Um homem de opinião forte. A recepção não vai prestar serviço, atendimento a ela, não vai entregar chave, não vai entregar ficha, não vai fazer nada. O carteiro deixou uma encomenda aqui para Rafaela. Você não pode responder? E atitudes controversas. Você não está me ouvindo? Daiane sabia dos riscos que corria. Por mais de um ano, passou a registrar exatamente tudo. O cabo estava desligado. O Domingo Espetacular teve acesso a gravações exclusivas. Eu deduzi que a energia foi cortada ou alguém desligou, disjuntor. Elas revelam uma rotina de intercorrências. Estou filmando porque a minha energia está sendo cortada lá embaixo. Foi assim até os últimos instantes, antes de ser atraída para a morte, no dia 17 de dezembro do ano passado. Para a gente entender os motivos da rivalidade entre o síndico e Daiane, é preciso voltar no tempo, nas origens do condomínio Ametista. É um prédio novo que foi entregue para os moradores e investidores no início de 2024. Só porque antes disso, aí durante mais de uma década, a história do condomínio envolve falência de empresa, processos judiciais e muita burocracia. Capítulo 1. Os segredos do condomínio Ametista. O projeto inicial era a construção de 2 torres. Depois de mais de uma década, uma está pronta e a outra inacabada, ainda no esqueleto. A construtora responsável pelas obras faliu. Anos depois, os proprietários fizeram uma associação para finalizar o prédio. A entidade era presidida pelo atual síndico, Kleber Rosa de Oliveira. Ele se considerava dono do prédio, ninguém participava, ninguém dava palpite, ou se então dava algum palpite, mas assim, de acordo com a vontade dele. Na entrada do prédio, o nome de Kleber aparece em destaque. Depois que a torre foi entregue, Kleber assumiu a administração do condomínio. É como se fosse uma seita dentro de um feudo. Você tem que idolatrar aquela pessoa, tudo é dele. Né? Assim, apesar do apartamento ser meu, ser propriedade minha, eu tenho que entender que da porta para fora quem manda é ele. A família de Elizabeth é dona de 4 apartamentos no condomínio. Ela conta que Kleber agia com pressão sobre os outros proprietários. Se você quer andar com quem não presta, aí escolha sua, problema seu, fica bem à vontade, tá? Era uma pessoa indesejável. Capítulo 2. A rivalidade. A família de Dona Nilce tem 6 apartamentos no condomínio.
Daiane, uma das 3 filhas, se mudou de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para Caldas Novas, para cuidar das unidades. Até o momento em que os proprietários não queriam mais o síndico e queriam a Daiane. Aí eu acredito que começou um ciúme. Toda vez que um apartamento era alugado para algum turista, algo acontecia. Era desligar a energia, cortar o fio da internet, a água. Não tem como ser desligado sem ser mãos humanas. Vocês concordam? Concordo, agora não posso afirmar quem foi, né? Em uma das ocasiões, Dona Nilce e o marido ficaram presos no elevador. Minha mãe tá presa ali no elevador e a recepção não responde. Daiane vai até a portaria pedir ajuda e quem estava lá era Kleber, o síndico. Você tem a chave lá, não tem? Eu não tenho conhecimento sobre isso. Em junho do ano passado, a rivalidade entre os dois tomou proporções mais graves. A água de um dos apartamentos foi cortada. Kleber seguiu até o local. Não tem água. No corredor do condomínio, Daiane teria sido agredida por ele. O síndico me bateu, olha aqui! As imagens das câmeras de segurança mostram Daiane desesperada na portaria. Maicon, o filho de Kleber, aparece logo depois. Eu também vou! Não, me solta! Eu encontrei ela já bastante alterada, já gritando, e veio pra cima de mim, falando que que meu pai agrediu, que vai colocar todo mundo preso, que vai prender todo mundo. Estas fotos mostram Daiane com um ferimento no rosto, que teria sido causado pelo síndico. Ela registrou um boletim de ocorrência contra ele. Falou, eu não vou ser preso porque eu não sou da Somalia, sua amiga, né? E aí ela aproveitou isso para me acusar de que eu teria agredido ela. Eu nem sequer cheguei perto dela, nem levantei a mão para ela. No total, entre registros na polícia e processos judiciais, Daiane acionou Kleber 12 vezes. Ficou muito explícita, né? A perseguição a partir do momento que os proprietários começaram a me mandar mensagens dele falando mal de mim. Para a irmã de Daiane, o síndico agia dessa forma porque queria ter o monopólio dos aluguéis do condomínio. Tudo relacionado a dinheiro. Não tem outra explicação. No ano passado, Kleber teria forjado uma assembleia entre os condôminos para expulsar Daiane do edifício. Ele não permitiu a Daiane participar dessa assembleia. Ela foi barrada na porta, apesar de ter 6 procurações. Daiane obteve na justiça uma vitória contra o síndico. O condomínio foi condenado a pagar danos morais pelo abuso na administração e na proibição do uso das áreas comuns. A Daiane tem um sucesso na justiça em dezembro, dia 11, 6 dias antes do crime ser cometido. Capítulo 3. O desaparecimento. No dia do desaparecimento, a Daiane estava nessa unidade, 402, que pertence à família dela. Ela foi saber o que tinha acontecido para o apartamento estar sem energia, já que o restante do condomínio tinha energia, a fatura estava paga, então não tinha sentido o apartamento não ter energia. Então ela sai pelo corredor, vem até o elevador de serviço e entra aqui no elevador de serviço. Inclusive, todo esse movimento foi registrado por essa câmera de segurança. Ela segura o celular nas mãos e registra tudo. Na última imagem da Daiane com vida, ela aparece saindo aqui do elevador de serviço e tendo acesso ao subsolo, onde ficam as garagens e os disjuntores de energia. A corretora de imóveis, então, teria passado por aqui e ido até o relógio do apartamento 402, que teve a queda de energia. Esse relógio aqui. O detalhe é que esse local não tem sistema de monitoramento, é um ponto cego do prédio. Capítulo 4. O que aconteceu com Daiane? Começava ali a busca da família e de amigos por Daiane. Eu acredito que ele ficou uns dias bem feliz, se sentindo assim, resolvi o problema. Capítulo 5. A investigação policial.
Na última quarta-feira, a polícia saiu pelas ruas de Caldas Novas para cumprir 2 mandados de prisão. Olha pra mim, olha na minha cara, Kleber. A vontade dele de matar a Daiane era tão grande e de continuar aqui nesse prédio, né? Que ele envolveu o filho dele. Kleber teria matado Daiane ainda na garagem do condomínio. O primeiro ato da investigação foi: o crime aconteceu em 8 minutos. Que pessoa teria condição de praticar esse crime sem que o porteiro tivesse autorizado ele a entrar, tivesse autorizado ele a sair, nenhum morador percebesse e ele saísse e voltasse sem que ninguém desconfiasse? O carro do síndico, esta picape, teria sido usada para transportar o corpo de Daiane. Segundo a polícia, esse veículo foi fundamental para o esclarecimento do crime. Inclusive, aqui atrás, na caçamba, 3 ferramentas. Agora, o detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi essa capota aberta. E isso foi uma informação muito importante para que a polícia entendesse que o síndico poderia ter participação no assassinato. Ele é captado às 19h36, nessa rota incompatível com o local que ele falou que foi, com a capota do carro fechada. Então ele teve ali um lapso de 30 minutos para desovar o corpo e então retornar para a cidade. Outro detalhe que chamou a atenção da polícia é que naquela noite o síndico foi embora do condomínio com a picape por essa rampa, que normalmente fica interditada. Não é uma saída que os moradores usam no dia a dia, tanto que tem essa corrente para evitar que as pessoas passem por aqui. Normalmente, os condôminos, os turistas, os moradores daqui do condomínio saem por essa outra saída, que tem um portão eletrônico e é inclusive monitorada por câmeras de segurança. Acontece que naquela noite, aquelas 2 câmeras também não estavam funcionando. Ele mesmo desplugou as câmeras, me entregou. Então, levou um tempo até para que eu me convencesse que ele pudesse praticar esse crime com tamanha frieza. Segundo os investigadores, o Kleber teve menos de 1 hora para sair com o corpo da Daiane aqui do condomínio, ir até o local onde ele escolheu para fazer a desova e depois voltar para cá. Agora, a gente vai refazer esse trajeto para entender toda a dinâmica da noite do dia 17 de dezembro. É um trecho curto, cerca de 15 quilômetros. Kleber teria passado pela rodovia GO 213, que dá acesso ao município de Ipameri. Nós levamos exatamente 23 minutos de lá até aqui, o que nos leva a imaginar que só de deslocamento o Kleber gastou entre 45 e 50 minutos. Exatamente nesse ponto, onde tem essa canaleta de água da chuva, ele entrou e depois abandonou o corpo dela em um barranco. Provavelmente não seria tão fácil que uma única pessoa levasse o corpo da vítima até lá embaixo. É essa sensação que eu tenho, que ele tinha um bicho atrapalhando ele aqui e ele matou e jogou fora. Na delegacia, em Goiânia, o síndico confessou o crime. Estou arrependido. Não sei se ele vai ser síndico lá no presídio, o que ele vai fazer, mas aqui, não vai. Essas imagens são exclusivas. Foram feitas na última sexta-feira. Kleber está com roupas de presidiário. Acompanhado de policiais, ele percorre pontos importantes para a investigação. Entre eles, uma ponte que fica a cerca de 1 quilômetro antes do local onde o corpo foi encontrado. A polícia quer saber se o celular de Daiane ou alguma arma usada no crime foram jogados ali. Kleber e peritos também voltaram ao condomínio Ametista. Na reconstituição, foram feitos 7 disparos. Na presença de Kleber. Possibilidade de a dinâmica ter sido perpetrada de determinado modo e se desse modo seria perceptível ali pelas pessoas que estivessem na vizinhança ou na própria edificação. O carro do síndico também foi recolhido e periciado. Por meio de nota, os advogados de defesa do síndico disseram que ele está contribuindo para o esclarecimento dos fatos, auxiliando a investigação. Já o advogado do filho dele nega o envolvimento de Michael no crime.
Ele não teve nenhum tipo de participação, seja direta ou indireta, seja antes, durante ou depois da prática do crime. O corpo de Daiane ainda não foi liberado para a família. Nesse caso, infelizmente, nós vamos demandar mais tempo justamente por ser um exame feito com a matriz dente. A mãe diz que ter respostas sobre o que aconteceu com a filha traz um pouco de alívio. Finalmente eu posso colocar minha filha num lugar digno, né, de todo ser humano. Eu não posso imaginar esse assassino ficar lá embaixo esperando ela para dar um fim na vida dela.